Privilégio estar com vocês aqui essa noite para a gente terminar os nossos estudos em Tessalonicenses. Então eu peço que você abra na segunda epístola do apóstolo Paulo, à igreja em Tessalônica, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Vou pedir que você não feche sua Bíblia depois que a gente fizer a leitura, para a gente poder ir retornando a ela ao longo da noite. Todos acharam? Segundo aos Tessalonicenses 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes. Porque vós mesmos sabeis que deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes, com labor e fadiga, trabalhávamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para vos dar nós mesmos para nos imitardes. Exemplo para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando sossegadamente, comam o seu próprio pão. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por essa carta, notai-o, e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o considerai como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor sejam com todos vós. Essa saudação é de próprio punho de Paulo, o que é o sinal de em cada epístola, assim eu escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, conduz-nos através da sua palavra, fala conosco, dirige os nossos corações para o amor do Senhor e a constância em Cristo. É a nossa oração essa noite em nome de Jesus. Amém. Existe uma tentação que não é limitada só a pastores e pregadores, mas todo mundo que compartilha a sua fé, todos nós então, uma tentação que nos assedia, que é nós pregarmos sempre desafiando as pessoas. Ou seja, buscar levar aqueles que estão nos ouvindo a compromissos cada vez mais radicais, profundos com Cristo. E é claro, isso envolve muitos pregadores, sermões que vão assumir um tom muito moralista, ou seja, coisas que nós devemos fazer, os deveres do cristão em relação ao casamento, os deveres do cristão em relação ao seu trabalho, e coisas que a gente deve fazer como cristãos, coisas que nós precisamos fazer enquanto discípulos de Cristo. E existe uma recorrente tentação para a gente fazer isso em cada um dos sermões. E é claro que existe uma série de coisas que nós temos que fazer por causa do Evangelho, em resposta ao Evangelho, depois de ter recebido e acolhido a mensagem do Evangelho. A vida cristã ela é bem prática, ela é cheia de imperativos. O Novo Testamento tem várias ordens que nos são dadas. Mas existe uma coisa que eu aprendi e que me trouxe paz. Paz, inclusive, para compartilhar o Evangelho com as pessoas. Que é
saber que os imperativos bíblicos, ou seja, as ordens que Deus nos dá, sempre são acompanhadas de indicativos bíblicos também, ou seja, coisas que Ele fala que Ele fez. Então, muito mais do que ficar pregando coisas que nós devemos fazer em nome de Jesus, quando nós passamos a entender que as Escrituras e uma pregação fiel às Escrituras é sempre o que ressalta o que Deus faz, o que Deus fez, o que Ele continuará fazendo por nós, isso traz não só alívio, mas coloca no lugar certo as nossas expectativas. E por que eu comecei falando isso? Porque nós chegamos num momento da nossa carta, da nossa epístola, que é como se fossem as considerações práticas do apóstolo. Vocês viram que tem uma série de imperativos aqui, uma série de coisas que ele manda a gente fazer. E nós estamos estudando essa segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica há algum tempo. O contexto dela é claro que é uma igreja local que o apóstolo Paulo plantou na sua segunda viagem missionária, com vários problemas muito específicos, que o apóstolo Paulo dá uma série de instruções específicas também, só que por todos os lados, mas principalmente nesse texto que nós acabamos de ler, essas ordens, os conselhos, os mandamentos apostólicos que aquela igreja recebe, são carregadas de expressões que ressaltam como se fosse o lado divino das ordenanças. Ele fala sempre o que eles deveriam fazer, mas por causa do Senhor, em relação ao Senhor, nós lemos várias dessas expressões aqui, ressaltando o que o Senhor faz. A gente vai voltar a cada uma delas, mostrando que mesmo todas as vivências que eram esperadas da igreja em Tessalônica, práticas, coisas que eles deveriam fazer, eram carregadas de expectativas também do que Deus fez e continuaria fazendo por eles. Por que isso é tão importante? Porque o tema dessa carta, é importante a gente entender o contexto geral, é que essa carta foi escrita por uma igreja que tinha sido plantada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha ficado pouco tempo ali, precisou continuar a viagem missionária, porque a perseguição em Tessalônica foi se agravando cada vez mais. Então ele se dirigiu a Acaia, em Corinto, Atenas, e provavelmente quando ele estava escrevendo isso aqui, ele estava em Corinto, e ele recebeu notícias, muito preocupado da igreja, ele enviou um mensageiro e recebeu boas notícias da igreja. A igreja continuava firme, ela só crescia, ela aumentava a sua fé, seu amor e a sua esperança. Só que existiam muitas dúvidas em relação à segunda vinda de Cristo, à volta do Senhor, o que a gente chama dentro de teologia de escatologia. Então, as duas cartas são marcadas por discussões escatológicas, e a segunda carta em específico, mais ainda. A gente pode dividir, geralmente os estudiosos, os comentaristas dividem a carta, os 3 capítulos dela, em relação a 3 problemas típicos que tinham na igreja e que o apóstolo Paulo responde escatologicamente. Bem, um dos primeiros problemas que eles tinham lá era a perseguição. A igreja nasceu sob o signo da perseguição. Entre judeus, autoridades da cidade, quando a gente lê o capítulo 17 do livro de Atos, a gente percebe como aquela igreja era perseguida. E para responder essas ansiedades que eles tinham em relação à perseguição, o que o apóstolo Paulo faz no primeiro capítulo, a segunda carta? Ele faz o que a gente chama de teodiceia. Ele mostra como que não só todas as coisas vieram do Senhor, como vão voltar para Ele, e que a sua revelação, a sua segunda vinda, é o que levará a cume todas essas perseguições. Mas aí no capítulo 2, ele tratando sobre um outro problema específico ali, que eram falsos ensinamentos a respeito da volta de Cristo, que Cristo estaria voltando em breve, ou mesmo que ele já poderia ter até voltado. O apóstolo Paulo responde esse problema dos falsos mestres, falando de um evento escatológico importante, que era a revelação do anticristo, aquele que, de maneira paradigmática, encarnava toda a agressividade e a rebeldia à lei do Senhor. Ele é chamado do homem da anomia, do homem sem lei, que se revelaria nos últimos dias, mas que o seu ministério de engano, o ministério de erro dele já estava em operação por esses falsos ensinos. E tinha um terceiro problema, que foi tratado aqui, no terceiro capítulo, que eram irmãos que, por causa desse ensino errôneo a respeito da volta de Cristo, tinham cessado de trabalhar, tinham ficado inoperantes e estavam começando a cuidar da vida dos outros e não estavam mais trabalhando, e estava gerando um problema de ordem prática, muito prática na igreja. E o apóstolo Paulo, então, escreve esse que seria as responsabilidades
responsabilidades cristãs. Então, o John Stott, no seu comentário aos Tessalonicenses, ele deixa claro que o tema geral dessa carta é uma visão sobre a história. Não só uma visão sobre a história como nós olhamos para a história, mas uma visão escatológica da história. O cume da história na volta de Cristo. E a pergunta que esse terceiro capítulo nos faz é como que nós, que temos fé e certeza daquilo que o Cristo fez na sua primeira vinda e esperança no seu retorno, como nós vivemos entre esse meio tempo? Quais são as nossas responsabilidades, os nossos deveres? Esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, a responsabilidade do cristão. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e sabendo da revelação do anticristo, e agora, como viveremos? Para fazer a pergunta da Nancy Pierce e do Charles Colson. O que devemos fazer? O que se espera de nós? E mais do que isso, lembrem-se do que eu comecei falando. Sabendo das várias ordens que o apóstolo vai nos dar, mas o que se espera de nós, que temos certeza numa série de coisas que Deus fez, que Deus faz e que Deus fará, principalmente nos últimos dias. O apóstolo Paulo aqui dá vários comandos, várias admoestações, a palavra grega aqui é parangelo, ele usa várias vezes essa palavra, dá para a gente dividir, inclusive, o capítulo, se a gente fosse fazer uma outra divisão assim, didática, todas as vezes que ele fala, eu comando, eu exorto, eu suplico, mas eu vou pegar os imperativos dele aqui, pelo menos alguns deles. Quais são as ordens, as recomendações apostólicas para nós, à luz da esperança e da fé que nós temos em Cristo? Qual que é a nossa responsabilidade? Em primeiro lugar, orar. Veja como ele começa o texto nos primeiros 5 versículos. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também é entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na constância de Cristo. Talvez não teria nenhuma forma melhor do apóstolo Paulo começar enfatizando a confiança que nós devemos ter em todas as promessas do Evangelho, que ele discorreu no primeiro e no segundo capítulo, nos convidando a orar, sabendo que a nossa primeira responsabilidade, a primeira coisa que nós devemos fazer diante de tudo que nós sabemos sobre o desfecho da história, seja orar. Orar porque a oração nos colocaria em conexão com tudo aquilo que nós estamos vivendo e tudo aquilo que nós esperamos do Senhor para vir, mas também, e isso é curioso, e eu já falei um pouco sobre isso, mas eu vou retornar, orar pedindo para que o Senhor faça cumprir os seus planos. Parece meio estranho isso, não é? Concordem comigo quando a gente ora assim, para que Deus faça os planos dele se cumprirem? É como se a gente estivesse falando, nós estamos falando para o Todo-Poderoso, para que ele cumpra a palavra dele. Mas é claro que ele vai cumprir. Não é seria um truísmo isso? A gente pedir uma coisa para o Senhor que não faz sentido? O apóstolo Paulo não só não acha isso, como ele começou a carta fazendo isso, ele fala, irmãos, nós devemos sempre orar para que o Senhor cumpra a vocação que foram chamados vocês, como ele termina a carta pedindo para eles fazerem a mesma coisa que eles estavam fazendo. Nós temos que orar para que o Senhor cumpra os seus planos. Algo que parece estranho, mas é porque a ideia é justamente conectar o que nós estamos vivendo agora com tudo aquilo que o Senhor tem pronto para nós. E para que tenha ressonância aqui agora, aquilo que foi feito, decidido nos planos eternos de Deus. E isso é muito significativo para nós. Interessante também é quando a gente analisa a organização original do texto aqui, o verbo, ele está no presente, e isso aponta para uma ação contínua. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando, olha, continuamente orem por nós, orem sem cessar, orem constantemente. Por quê? Qual era a agenda de pedidos do apóstolo Paulo? Ou para quê? Ele dá alguns para quês. Ele fala primeiro para que a palavra do Senhor se propague, no versículo 1. Ou seja, um pedido mais lógico e sensato do apóstolo Paulo, sabendo que ele estava na iminência do retorno do Senhor Jesus, em que ele julgaria vivos e mortos, é que essa mensagem se propagasse sem nenhuma barreira. É o primeiro e mais fundamental pedido dele, na iminência da vinda do Senhor Jesus e da revelação também do homem da impiedade. Era o avanço do Evangelho. O progresso do Evangelho era a grande causa do apóstolo Paulo.
Os seus pedidos pessoais, inclusive, nós vamos chegar até eles, só faziam referência a essa grande responsabilidade que ele dizia na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, que pesava sobre ele a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. É a missão de Deus, como o apóstolo, o reverendo Ronaldo, está expondo nos domingos também, falando sobre a missão de Deus e como que nós não simplesmente fomos alcançados de alguma forma por algum missionário, mas nós participamos dessa missão que é de Deus, não é nossa. E o apóstolo Paulo mostra isso quando ele pede para a igreja continuar orando para que o evangelho avance. Mas ele pede mais, ele pede para que a palavra também não só se propague, mas para que ela seja glorificada. Estranho também um pedido que às vezes a gente não entende muito bem. O que significa pedir para que a palavra seja glorificada? A ideia aqui é dizer que ela obtenha êxito, ou seja, que ela seja aceita, aonde ela for compartilhada, ela seja aceita com genuína fé, que ela faça sentido para as pessoas, que o nome do Senhor seja glorificado novamente, para que então todas as coisas voltem a estar debaixo do reinado de Cristo. Esse era o pedido dele, ou seja, ele está pedindo para que a palavra se espalhe, mas não se espalhe de qualquer forma, para que ela alcance as pessoas. Ele não é do tipo de pregador que simplesmente cumpria a obrigação dele de pregar e não estava interessado em como que aquilo ia cair no coração das pessoas. Não, ele queria obter êxito. E no versículo 2 tem um outro para quê, que ele pede oração, que é para que a palavra não seja resistida. Ou seja, para que a palavra se espalhe, para que ela seja glorificada e que ela não seja resistida por homens maus, impiedosos. E aqui nós temos um pedido específico do apóstolo Paulo, mas ainda relacionado à missão de Deus. Os comentadores, mas principalmente o William Hendrickson, que é um importante comentador do Novo Testamento, ele fala que provavelmente é certo que o que nós estamos lendo aqui, esse pedido de ajuda do apóstolo Paulo em oração, era um problema que eles estavam enfrentando em Corinto. Claro que ainda não era a sua fala frente a Gálio, um oficial romano, mas com certeza o que tinha começado a levar o apóstolo Paulo até aquela instância jurídica, descrita em Atos capítulo 18, ele percebia o que estava acontecendo ali, ele fala, olha, tem homens maus fazendo com que a palavra de Deus não seja propagada aqui, ore para que Deus nos livre dela. E é muito interessante como Paulo chama esses homens. Aqui, quando fala que eles são perversos, literalmente no grego está falando que eles são sem lugar, atopos, eles não têm lugar, eles estão fora do lugar, literalmente eles estão fora da linha. É gente, e ele vai falar novamente dessas pessoas sem lugar, que por causa da sua falta de fé, porque a fé não foi dada para todos, como ele diz aqui no versículo 2, no finalzinho, eles são sem lugar na criação de Deus. E eles fazem com que todo mundo que chega propagando o evangelho torne-se um inimigo deles. Por isso que o apóstolo era um inimigo, os missionários, a igreja, e resisti-los era a sua função. E chama ele também de maus, que a palavra original aqui, ela atribui mais a tudo que é miserável, toda a maldade, a dor que acompanha o mal. Ou seja, o que ele está falando é que pessoas que não têm fé, que não estão em Cristo, e que a fé não foi distribuída para eles, eles eram maus e fora do lugar. Era gente que na criação e no reino de Deus parece que não encontrava o seu lugar, porque era rebelde a esse reino. É a semente da serpente que desde o Éden se opõe e lutará contra a semente da mulher, que é o povo de Deus, que Deus está preservando desde lá, na sua grande missão. E o apóstolo Paulo está pegando essa grande narrativa que nós temos estudado e aplicando exatamente no caso específico. Agora, tem um detalhe aqui, meus irmãos, que é fantástico. Antes de terminar, ele então ele faz esse pedido de oração, olha, orai sem cessar, para que a palavra se espalhe, para que ela seja glorificada, para livrar a gente dos homens maus, e aí ele faz um contraponto. Aquele contraponto que eu falei para vocês no começo da pregação, falando sobre Deus, apesar dos seus pedidos de oração, tinha algumas declarações que ele faz a respeito de Deus, 3 delas aqui, que são importantíssimas para a gente entender a nossa responsabilidade. Ele faz, olha o que orienta os pedidos dele. Primeiro ele fala, no versículo 3, ele fala, Deus é fiel. É muito interessante porque tem um jogo de palavras aqui no original. Porque ele fala dos homens sem fé e depois ele fala, mas Deus é fiel. Ou seja, a revelia da perseguição e da falta de fé
esses homens impiedosos e maus que não deixam a palavra de Deus se propagar, Deus é fiel. Deus é fiel para confirmar e para guardar o seu povo. Ou seja, independente desses infiéis, Ele vai nos guardar e Ele vai nos guardar do maligno, como está aí na sua Bíblia, que é a mesma palavra que Ele usou quando Ele falou que esses homens são maus, do mal e da maldade. Ou seja, apesar da falta de fé e da maldade da semente da mulher, Deus era fiel para cumprir suas promessas, que Ele fez desde o jardim para a sua igreja, para o seu povo hoje, e Ele vai nos guardar. E é por isso que Ele pedia para orar, porque Ele tinha certeza a quem Ele estava orando. Mas Ele também fala que Deus ele é confiável, não só Ele confia em Deus de que a igreja continuaria fazendo aquilo que eles ordenaram. Ou seja, toda a estabilidade, a fidelidade da igreja de Tessalônica, em meio a toda essa perseguição, era uma obra de Deus no meio do povo. Era porque Ele era confiável, porque eles acreditavam em Deus, que Ele continuaria permitindo que eles fossem estáveis, fazendo o que Paulo ordenou. Não porque Tessalônica era confiável, mas porque provava que Deus estava operando no meio daquele povo. E ele fala uma terceira coisa aqui, que Deus dirigirá os nossos corações, conduzirá. Deus, ele, além de fiel e confiável, Ele é condutor também. E aqui tem uma expressão que os neocalvinistas gostam muito, a gente vive falando isso aqui em aula de cosmovisão e filosofia, sobre o lugar do coração na antropologia bíblica, ou seja, aquele centro da nossa personalidade que é dirigido ou pelo Senhor ou pela nossa natureza caída. E aqui ele fala, olha, Deus é o condutor do nosso coração. Ele que vai guiar e vai nos guiar ao amor a Ele e à constância a Cristo. E o termo para guiar aqui, que o apóstolo Paulo usa, aparece 3 vezes só no Novo Testamento inteiro. Quando uma palavra aparece assim tão raramente, é porque ela é digna da nossa atenção. E todas as vezes que ela aparece, a outra vez ela aparece em Lucas 1, versículo 79, que é o cântico de Zacarias, a João Batista, e depois ela aparece na primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 3, é sempre para falar sobre o caminho que nós devemos andar. E aqui ele fala do nosso coração, como Deus guia o nosso coração. E a partir daí, a nossa trajetória também é guiada. Ou seja, Deus nos guiará ao amor e a Deus e a constância em Cristo, porque a nossa responsabilidade, ela é fruto do que Deus fez no nosso coração. Veja como que isso transforma as coisas que nós temos que fazer. Veja como que isso transforma a forma como nós oramos, como nós apresentamos os nossos pedidos a Deus, para que a palavra se espalhe, para que ela seja glorificada, para que ela nos livre dos homens maus, quando a gente sabe que Deus é fiel, que Deus está conduzindo o nosso coração, que Deus também é aquele que vai confiável para nos manter estáveis aonde a gente está indo. Isso tudo muda a forma como a igreja em Tessalônica via sua responsabilidade. E quando a gente traz isso para os nossos dias, e eu pergunto o que isso significa para mim e para você hoje, a pergunta é como a gente deve viver entre a primeira e a segunda vinda, como a igreja em Tessalônica, sendo que o nosso maior desejo tem que ser o evangelho se espalhar, as pessoas, para que tire as pessoas da rebeldia e coloque elas numa relação renovada com Deus e fazer o nome de Deus ser glorificado. A nossa responsabilidade é envolver-se nisso sabendo a quem está em missão, quem é o Deus que está em missão. Agora eu pergunto, e a nossa agenda de oração, ela está guiada por isso? Os nossos pedidos e os motivos de pedidos que nós compartilhamos com as pessoas, eles estão preocupados com o avanço do reino de Deus, ou eles são mais pedidos para a construção dos nossos reinos particulares, aqui e agora? O que guia a nossa agenda? As nossas orações são marcadas, mais do que só os seus objetos, mas as nossas orações elas são marcadas pela confiança em Deus, pela fidelidade em Deus, pela direção de Deus, ou são mais expressões nossas para Deus, querendo dirigir a nossa própria vida, confiando em nós mesmos e pedindo só uma ajuda para Deus? A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a nossa responsabilidade é orar, meus irmãos. Orar, 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 orar. Porque a oração coloca o mundo de Deus no nosso mundo, ao invés de a gente ficar apresentando o nosso mundo para Deus. Agora, isso não deve ser feito de qualquer jeito. Existe uma forma de fazer isso. E a forma de fazer isso é confiando que Deus é fiel,
que Ele é confiável para nos manter estáveis e que Ele vai dirigir o nosso coração para amá-lo e para sermos constantes em Cristo. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui, nossa primeira responsabilidade, orar. A segunda, vai do versículo 6 até o versículo 10, e nós temos a responsabilidade de nos afastar dos desordenados. Vamos ver o que diz. Mandamo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebeste. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém, antes com labor e fadiga trabalhávamos, noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para vos dar nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. É interessante que o apóstolo Paulo trata a maior parte desse último capítulo, que continua nos próximos versículos, eu fiz uma pausa aqui só para ficar didático, ele trata sobre os irmãos desordenados, ou os irmãos que estão desobedientes, ou que estão vivendo uma vida faltosa. A maior parte, inclusive, da carta, ele gasta mais tempo falando disso do que do anticristo, inclusive. Porque isso ensina algumas coisas para a gente. Primeiro que mostra que a igreja em Tessalônica, que foi plantada pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, Lucas e Silas estavam na comitiva missionária também, ou seja, é o time dos sonhos, é o dream team da missão do primeiro século. E tinha irmão cuidando da vida do outro, tinha irmão não trabalhando, tinha irmão comendo do pão alheio, igualzinho acontece em outros lugares por aí. Aqui não. Igualzinho. Isso ensina para a gente que a igreja não era perfeita, mesmo sendo uma igreja que o apóstolo Paulo amava. Isso tem que ensinar para a gente, para todos nós, quando a gente é tentado a ficar pingando de igreja em igreja. A gente só vai mudar as lutas, mas lutas vão ter em todos os lugares. Tinha em Tessalônica. Agora, isso ensina mais também para nós. Não ensina só que tem problema. Então, se tem problema, pedei sem mesmo, tem problema, não tem que fazer nada, tal. Não. Por outro lado, além de mostrar que tem problema, não esconder isso, o apóstolo Paulo gasta muito tempo para dar prescrições ou parâmetros para lidar com esses problemas. Porque ele não fez vistas grossas a esses problemas. Ele não deixou passar a ideia de que era alguma coisa que poderia ser deixada de lado. Não, tinham que ser feito. E ele falou isso durante muito tempo, principalmente para as pessoas, e a expressão que ele usa aqui, os irmãos que andam desordenadamente, o andar aqui, o peripatontes, ele está no contínuo, ou seja, é um presente do indicativo, fala sobre continuidade. É gente que está continuamente desordenado, andando fora dos parâmetros da tradição apostólica, do ensino que receber dos apóstolos. É gente que vive errando, não é gente que desliza aqui e ali. É gente que tem um estilo de vida marcado por desobedecer isso. E aí o apóstolo Paulo dá uma instrução geral. Ele fala assim: evitem essas pessoas. Também é uma palavra que aparece 2 vezes só no Novo Testamento inteiro. Ela aparece aqui e ela aparece na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8, no versículo 20, quando ele está falando de oferta, e ele estava levando uma oferta de um lugar para o outro, e ele falou assim: olha, eu estou procedendo dessa maneira o mais transparente possível para evitar, mesmo termo, para evitar críticas sobre o jeito que eu... Então, sabe quando você é responsável por uma tesouraria, por uma prestação de contas, você faz uns procedimentos assim para deixar o mais claro possível, para evitar críticas que ele queria? Ele falou assim: olha, é isso que você tem que fazer com esses irmãos. Por que a gente tinha que fazer isso com os irmãos? Por que essa é uma das responsabilidades daqueles que estão vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Bem, em primeiro lugar, por causa da tradição que eles receberam. Versículo 6 fala: por causa da tradição que eles receberam. O contrário do desordenado é o ordenado, conforme as ordenanças, a tradição que recebeu. Literalmente,
o que foi entregue a eles. Essa palavra tradição, literalmente no original, é o que foi entregue a eles. Eles receberam. Você lembra quando o apóstolo Paulo fala no texto que a gente sempre lê da ceia, o que eu recebi do Senhor, isso também eu vos dou. Essa tradição que eu recebi do Senhor, eu passei a tradição apostólica, o ensino dos apóstolos. E esse ensino dos apóstolos trazia ordem para a nossa vida. Eles traziam ordem de novo para viver todas as dinâmicas criadas por Deus conforme elas foram criadas. Só que esses irmãos insistiam em viver desordenadamente. E então a gente deveria evitá-los em razão, em primeiro lugar, porque eles receberam a tradição também. Eles receberam o ensino dos apóstolos, eles estão se mostrando rebeldes. Mas não só por isso, eles não receberam só o ensino. No versículo 7, 8 e 9, fala do exemplo que os apóstolos também deixaram. Ele fala, olha, evitem esses irmãos, não só por causa da tradição que receberam, mas o exemplo que nós demos também. Porque quando nós estivemos entre vocês, nós demos um exemplo de vida que não era desordenada. Muito pelo contrário, era uma vida ordenada, segundo o reino de Deus, e que se manifestava em assuntos muito cotidianos. Nesses 3 versículos, ele dá alguns exemplos. Ele fala, olha, no versículo 8, eu nunca comi o pão alheio. Ou seja, eu nunca fui injusto e desonesto comendo e desfrutando de coisas que não eram minhas. Ele fala também, olha, pelo contrário, eu trabalhei até me fadigar. Eu trabalhava muito para não ser pesado para ninguém. Eu era justo com as pessoas, eu pensava no meu próximo. Isso é não ser desordenado. E ele fala, olha, e não que isso não fosse meu direito, mas eu queria beneficiar a todos. Ou seja, não usamos de direitos apostólicos para isso, que nós tínhamos, versículo 9. Coisas bem práticas, bem cotidianas, que ele fez, ou que deixou de fazer, para dar o exemplo. Aquelas pessoas que estavam vivendo uma vida desordenada na igreja de Tessalônica, eles estavam sendo rebeldes à tradição que eles receberam, o ensino que eles receberam, mas também o exemplo que eles vivenciaram, aquilo que eles viram os apóstolos fazer. E também tinha uma outra coisa, que tinha um princípio básico, uma espécie de truísmo, mas o apóstolo Paulo falou, quando eu estava com vocês, a gente tinha um combinado, não tinha? Quem não trabalha, não come. Não adianta, tem gente que o William Hendricks fala sobre isso, que pega e constrói toda uma teologia social aqui, a respeito do bem e da iniciativa privada e tal. Não é isso. Era um princípio que eles tinham quando o apóstolo estava lá, mas que faz bastante sentido, né? Porque o que ele está em jogo aqui é gente que deliberadamente deixou de trabalhar por um falso ensino que Jesus voltaria, e ele falou assim, essas pessoas nós não temos que dar assistência. Significa que eles davam assistência para as pessoas. Significa que tinha gente que, por algum motivo alheio à sua vontade, não trabalhava, mas se alimentava. Mas ele falou, essas pessoas, você vai se afastar delas, e você não vai mais suprir as necessidades materiais delas, porque elas não estão andando conforme o exemplo que elas receberam e conforme a tradição que elas receberam. O que isso significa para nós? Quando a gente pensa isso em Tessalônica, em evitar os irmãos, o que isso significa para mim e para você? É que o pecado dos nossos irmãos, e observe que o apóstolo Paulo o tempo todo fala de irmãos aqui, adelphoi, é como ele usa. Ele não está falando de gente que não é irmão, ele não está falando de gente que não pertence à igreja de Cristo, ele está falando de irmãos, de crentes. Mas o pecado dos nossos irmãos não deve ser ignorado por nós. Antes, o contrário, a gente vai ver nos próximos versículos que ele deve ser notado, essa pessoa deve ser constrangida, para ela ser restaurada. O ensino que nós recebemos, o exemplo que nós recebemos e os preceitos que nós temos entre nós não permitem que esse tipo de vida desordenada aconteça. Isso, quando é sistematizado, isso é uma parte do apóstolo Paulo falando, mas que ele vai falar em outros lugares, quando a gente sistematiza tudo isso, é a doutrina que nós chamamos de disciplina eclesiástica. Ou seja, quando nós executamos disciplina sobre irmãos, que é uma das marcas verdadeiras de uma igreja. Uma igreja verdadeira, real. Ela tem muitas marcas, mas se a gente for assim, esmiuçar em princípios gerais, ela prega verdadeiramente o evangelho, ela administra corretamente os sacramentos, ou seja, a ceia e o batismo, e ela disciplina os seus pecados. Ela não faz vistas grossas ao pecado das pessoas. Mas isso não é para tratar o irmão como inimigo, não é para constrangê-lo no sentido de tornar público uma vergonha alheia, mas é para salvá-lo. Inclusive, não está sendo nem discutido aqui, ele perdeu ou não a salvação, o tempo todo ele o trata como irmãos. Mas como nós vamos criar um ambiente em que o pecado do meu irmão não vai ser tratado como se fosse uma coisa sem importância,
mas que ele vai ser tratado para ele ser curado das suas falhas e da sua vida desordenada. Quando a gente aplica isso na minha e na sua vida, meus irmãos, a gente sabe de muita gente que está vivendo assim. A gente sabe de muita gente que é irmão, mas por alguma decepção, por alguma crise, por algum problema, vive de uma maneira desordenada, fora das ordens e dos ensinamentos, conforme a tradição apostólica, o Novo Testamento que nós temos aqui e as suas melhores sistematizações nos símbolos de fé da igreja. Essas pessoas, infelizmente, elas não podem ser as nossas companhias, os nossos melhores amigos, os nossos confidentes, as nossas principais influências. O apóstolo Paulo falou assim: evitem essas pessoas. Evitem. Isso é uma responsabilidade nossa, para mostrar a nossa insatisfação, para mostrar para eles que esse tipo de vida que eles levam não glorifica o nome do Senhor, não é para o benefício próprio deles e desconstrói e desrespeita e desconsidera todo o ensino e exemplo que nós temos diante de nós. Essa é a nossa segunda responsabilidade. Se a gente tem que orar muito, a gente também tem que evitar quem vive uma vida desordenada. E, por fim, em terceiro e último lugar, a gente aprende que a nossa responsabilidade também é de não nos cansarmos de fazer o bem. Veja o que diz o versículo 11 até o versículo 16. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia, a esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando sossegadamente, comam o seu próprio pão. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai-o e não tenha relações com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o considere como inimigo, mas admoestai como irmão. Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira, e o Senhor seja com todos vós. O apóstolo Paulo termina a carta com mais conselhos, com mais imperativos, com mais exortações, que eu coloquei tudo junto no conselho de fazer, não se cansar de fazer o bem. Mas, na verdade, ele dá 3 instruções aqui para 3 grupos diferentes da igreja. Ele fala para os desordenados, ele fala para os fiéis, e ele fala para alguém que provavelmente leria aquela carta, ouviria aquela carta sendo lida e continuaria desobedecendo a tradição apostólica. E ele dá 3 conselhos, dá 3 orientações para elas. Aos desordenados, o que ele orienta eles a fazerem é trabalhar sossegadamente para comer o próprio pão. E aqui, novamente, o apóstolo Paulo faz um jogo de palavras aqui no original para falar de gente que não estava trabalhando, mas estava ocupado com a vida dos outros. Ele usa os mesmos termos, é literalmente como se ele tivesse assim: aos que andam desocupados, apenas ocupados com a vida alheia, trabalhem sossegadamente para comer seu pão. Os desocupados, ocupados com coisas erradas e desocupados das coisas certas, fala para eles se ocuparem sossegadamente para que eles comam do próprio pão. É não se cansar de fazer o bem, voltar a ter ordem. E ele usa 2 expressões fortes aqui. Ele fala: ordenamos e exortamos no Senhor. Ele roga a autoridade máxima da igreja, o cabeça da igreja, para que eles trabalhem sossegadamente, literalmente com calma, em silêncio. Ele também não quer que isso puxe para o outro pêndulo de um cara viciado em trabalho, o que a gente chama hoje em dia de workaholic. Não, também não é isso, porque a vida que o apóstolo Paulo sempre está ordenando e falando aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da outra epístola, da primeira, ele fala para que a gente busque viver sossegadamente. A ideia aqui do termo é a calma produzida por Deus, uma tranquilidade interior que apoia, que alicerça, que fundamenta as ações apropriadas. Para a gente não ficar nem desocupado nem ocupado demais, a gente tem que ter uma paz que só o Senhor pode produzir na gente, que a gente tem um outro ritmo de vida, os ritmos da graça, e não mais os ritmos da justificação própria ou das conquistas da sociedade, do mercado de trabalho e por aí em diante. Essa é a orientação para os desocupados. Para os irmãos crentes que estavam ali fiéis, a grande igreja em Tessalônica que ele amava, ele fala: não se cansem de fazer o bem. E é como que se ele estivesse dizendo assim: olha,
Vocês estão vendo o mau testemunho das pessoas que estão se esvaindo da responsabilidade que têm com seus deveres cristãos, mas não se sintam tentados a fazer o mesmo, não. Não se cansem de fazer o bem. E a palavra que ele usa aqui, ele faz uma junção de duas palavras, é como se ele tivesse o bem fazer. Não se cansem do bem fazer. O que é o bem fazer? As obras excelentes, as obras nobres, boas. O termo grego é kalos, que era tudo aquilo que os antigos chamavam de excelente, de aquilo que era feito com maestria. Ele fala, olha, não se cansem de continuar agindo assim por causa do testemunho dos desordenados, porque vocês fazem isso com o auxílio do Senhor. É prova que o Senhor está conduzindo o coração de vocês, é prova de que Ele é confiável para dar estabilidade, então não se cansem de fazer isso. E ele ainda cogita uma outra possibilidade, versículo 14, 15, 16, de pessoas que poderiam ouvir tudo aquilo que o apóstolo Paulo acabou de escrever, como nós, e falar simplesmente, não quero viver assim não, vou continuar aqui na igreja, sou crente, acredito que Jesus está voltando aí, vai vencer o anticristo, mas vou fazer isso aí não. Ele fala, olha, a essas pessoas que insistirem em desobedecer, vocês devem fazer 3 coisas com ela. Primeiro, eles devem ser notados, versículo 14. Novamente, não se faz vista grossa, não se finge que nada está acontecendo. As pessoas devem saber, elas devem perceber que tem alguém deliberadamente querendo viver de uma forma que não glorifique o Senhor. Ele deve ser evitado. A palavra é literalmente assim, não ficar misturado com eles. Agora, tem um detalhe no versículo 15 que é do tratamento com ele. Fala, olha, mas não o tratem como um inimigo. Não tratem esse irmão que está pecando contra vocês, contra a igreja e contra o Senhor, como alguém que não faz parte da fé, que não faz parte do povo de Deus. Ele não é seu inimigo, mas admoeste-o como um irmão. O termo aqui para confrontar o pecado, que geralmente é seguido da instrução correta. Então, mostra para ele qual que é o pecado dele, e depois o aconselhe, o ajude a mudar. O mesmo procedimento que o Senhor Jesus nos instruiu em Mateus 18, que depois nós lemos aqui também, sobre o que nós devemos fazer com o nosso irmão, sobre perdão. Mas aqui é sempre ter em mente que o Senhor que traz paz, que é o nosso Senhor, que é o Senhor da igreja, está percebendo e usando desses meios que Ele instituiu para trazer paz ao seu povo. Novamente, a disciplina eclesiástica. Novamente, é como que isso aplica na nossa vida, quando a igreja não faz vistas grossas ao pecado, mas o trata pastoralmente, num ambiente em que a gente consegue fazer isso, formando os nossos irmãos e nos formando também nesse processo. Portanto, para concluir, essa é a nossa responsabilidade histórica, escatológica, redentiva, ou seja, diante do fechamento da história, diante dessa visão que a gente tem da esperança cristã, da volta de Cristo, como nós viveremos entre esses 2 tempos. É orando, é se afastando daquilo que é desordenado e não se cansando de fazer o bem. É a forma de viver aqui e agora e ser moldado agora pela nossa esperança que a gente tem no futuro. Agora, de maneira muito prática, quais as aplicações disso? Para a gente sair daqui hoje e começar a viver isso hoje, quais são as aplicações mais urgentes para nós? A primeira delas, ore constantemente para o avanço do reino de Deus. Ore, meus irmãos, ore. Diante de tudo isso que nós lemos e aprendemos aqui, ore. Organize a sua vida, o seu tempo com Deus, aquilo que você gasta com Ele, o seu relacionamento, com os propósitos da missão de Deus. Não evite fazer aqueles momentos devocionais assim, ralos, água com açúcar, em que a gente lê uma mensaginha assim, de autoajuda terapêutica, evangélica, gospel, e afaga o nosso ego e pronto. Jesus está preocupado mesmo de me dar carro, casa nova e saúde, prosperidade. Tente fugir disso. Coloque-se na grande história cósmica que Deus apresentou, revelou para nós quando Ele revelou seus propósitos, e tente entender e pensar e orar para que os planos dele cheguem a cume, ao invés dos nossos planos.
O reverendo Ricardo Barbosa sempre usa essa expressão. Ele fala, ao invés de a gente apresentar o nosso mundo para Deus, aquilo que a gente sempre faz, Deus, obrigado pelo meu dia, me ajuda lá no meu trabalho, me dê sabedoria para eu lidar aqui com a minha família. A gente fica apresentando o nosso mundo para Deus como se Ele não o conhecesse. Peça para Deus apresentar o mundo dele para você, que é a Escritura. Ele já fez isso, não é? Não são novas revelações. Ele já fez isso. Peça para você entender o processo aonde Deus te colocou e onde você está, o seu lugar nessa grande narrativa. Na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, no meu bairro. Claro, é onde você está, mas em relação ao todo. Ore para que a palavra de Deus seja glorificada, para que pessoas encontrem nela ordem, significado, sentido. E também trabalhe para isso, para que você possa orar com o apóstolo Paulo, para te livrar dos obstáculos e dos homens maus e impiedosos, para que o evangelho avance. Isso precisa ser algo prático. A nossa vida de oração não pode ser guiada pelos nossos motivos e os nossos medos e as nossas aflições muito pessoais. Isso tem que ser colocado sempre, tem que ser perspectivado à luz de tudo. Lembre do Senhor Jesus. O melhor paradigma de oração é o próprio Senhor Jesus, que chegou aos pés da cruz antes de ser crucificado e orou, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Era um pedido pessoal, de uma angústia, de um medo, de alguém que sabia aquilo que encarnou para fazer. Só que ele coloca uma conjunção adversativa e fala, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Veja, petição pessoal, perspectivada, na grande história, a vontade do Senhor. É assim que a gente ora. Segundo, evite a companhia de indivíduos desordenados. Evite a companhia de gente que vive continuamente uma vida que não está de acordo com a tradição que você recebeu do Senhor dos apóstolos. Essas pessoas não podem ser suas melhores e únicas companhias. Você não pode viver e elas pensarem que o tipo de vida delas diante de você é uma vida normal, que está tudo bem, que a forma de vida deles é aceitável para você. A gente precisa mostrar nossa insatisfação com a forma de vida deles. Você não precisa tratá-lo como seu inimigo, se ele é um irmão, mas você tem que mostrar a sua insatisfação. Seus melhores amigos não podem ser ímpios. As grandes influências da sua vida não podem ser gente amarguradas com a igreja, com o evangelho, com Deus, com a missão. Não podem. A reprovação e o afastar de pessoas assim precisa ficar evidente. Não para a gente abandonar o irmão e entregar ele para Satanás, mas para constrangê-lo de tal forma de que a gente o ganhe. Para que ele perceba que essa vida desordenada, sem lugar, não é a vida que Deus tem para ele, não é o que você quer, nem para ele. Então evite andar com gente desordenada. E, em último lugar, não se canse de fazer coisas excelentes. Não se canse de dar o melhor que você tem para o Senhor. Não se canse de agir, de ofertar, de orar, de trabalhar, o padrão de excelência e de envolvimento com a obra de Deus ser aquele que só quando a gente olha, a gente fala, só pode ter sido Deus que me inspirou a fazer isso, que moveu meu coração a me dedicar assim, a fazer, a tomar essa decisão. Não se canse, olhando para os ímpios, olhando para os irmãos desordenados, não se canse de trabalhar, porque tem um monte de gente desocupada. Não se canse de trabalhar, porque tem um monte de gente que não está dando o mesmo que você. Se Paulo diz para a gente não se cansar de fazer o bem, é porque essas circunstâncias podem nos afetar. Então não se canse, não olhe para elas, mas confie no Senhor. Lembra daquilo que o Senhor fez. Lembra que Ele é fiel para cumprir as palavras dEle. Lembra que Ele é confiável para nos fazer estáveis, sempre abundantes na obra do Senhor. E lembra que Ele vai mover o seu coração para o amor a Ele e para a constância em Cristo. Isso deve colocar em movimento, deve ser o grande motivo da nossa responsabilidade cristã. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus santo, que não tem carência de nada, que não precisa de nada que eu e os meus irmãos podemos te dar, te ofertar. O Senhor não habita nas igrejas e nos templos que nós construímos.
Mas ainda assim o Senhor se revelou a nós, veio ao nosso encontro, estabeleceu uma aliança conosco, cósmica, histórica, que nós somos tão pequenos e tão envolvidos com coisas pequenas que nós perdemos a dimensão do que o Senhor fez conosco, o tamanho privilégio que é estarmos aqui. Nós te louvamos, Deus. Te louvamos pela sua aliança, pela sua fidelidade, pela sua bondade e misericórdia, de se relacionar, de se aliançar com pessoas como eu e os meus irmãos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Quando nós, envolvidos demais com o cuidado dessa vida, sufocamos a palavra de Deus que é semeada no nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a sempre sermos renovados pela sua palavra, pelos momentos que nós passamos juntos, que esses momentos sejam cada vez mais constantes, intensos, frequentes. Ajuda a mim e aos meus irmãos, que a gente tenha prazer nesses momentos, para que o seu nome seja glorificado, para que o Evangelho seja propagado, Deus, sem obstáculos, para que a sua palavra seja glorificada e para que homens maus, impiedosos, não resistam, Deus, o que o Senhor está fazendo. Cumpre em nós, Deus, a sua vocação para aquilo que o Senhor nos chamou. E ajuda-nos a sermos firmes com os nossos irmãos que optaram, mesmo que momentaneamente, a uma vida desordenada. Ajuda-nos, Deus, a mostrarmos a nossa insatisfação, a nossa tristeza com a vida deles. Não como inimigos, mas como irmãos, Deus. Ajuda-nos. É a nossa oração para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.